Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meus pais amavam fazer o planejamento de uma viagem e a gente ia de carro, porque o avião era muito caro para 6 pessoas e sempre meu pai, minha mãe, o Juvenal e a Sueli e as filhas também iam e aí dividia assim. Meu pai tinha sempre era um carro grande, tipo uma caravana, né? Na época, imagina, então eu não sei a idade que eu tinha, assim, menos de 10. E o Juvenal tinha uma 250, uma caminhonete, que não tinha abrigo, né? Nossa, eu tinha muito enjoo, eu tenho muito enjoo para viajar. Então eu descobri que acordada, vendo a estrada, eu consegui ficar um tempo sem enjoar, mas sempre tinha que tomar um remédio para enjoo, porque, nossa, eu vomitava. Certa vez eu vomitei na minha avó, mãe da minha mãe, depois eu vomitei na minha tia, irmã mais velha do meu pai. E não, gente do céu, essas viagens pra mim, assim, era bom, mas eu passava bem malzinha, sabe? Então, além da introdução padrão, para uma série que eu vou fazer aqui sobre lendas familiares ou perrengues de viagens. E tem muita coisa. Então, continuando a série, né, lendas familiares, agora são viagens. Eu não sei com quantos anos assim a gente começou a viajar. Meus pais amavam fazer o planejamento de uma viagem e a gente ia de carro, porque o avião era muito caro para 6 pessoas e sempre meu pai, minha mãe, o Juvenal e a Sueli e as filhas também iam e aí dividia assim. Meu pai tinha sempre era um carro grande, tipo uma caravana, né? Na época, imagina, então eu não sei a idade que eu tinha, assim, menos de 10. E o Juvenal tinha uma 250, uma caminhonete, que não tinha abrigo, né? Era só caminhonete. Então, para poder viajar, o Juvenal, ele tem uma torneadora, ele fez o haste de metal, comprou a lona, fez os ilhóis, né? Colocou cobriu assim tudinho para poder ficarmos dentro na carroceria da caminhonete sem pegar vento, chuva e ficar doente, né? E também, aí o que fazia? Meu pai, ele na caravana, ele colocou negócio de colocar bagageiro em cima, né? E mandou fazer uma espuma que cabia no corpo de uma criança deitado. E encapou essa espuma, minha mãe encapou, colocou lençol, essas coisas assim. E aí depois essa espuma ficava encostada no banco, né, traseiro. E aí após a espuma vinha as malas que a gente ia tirar para viagem. Por quê? Para ir para uma praia, eles calculavam, nós vamos gastar 3 dias de viagem. Por quê? Porque são 2 carros e um carro é uma caminhonete que não anda muito bem e outro carro é uma caravana que também não anda muito bem. Então, sim, na quilometragem eles contavam, quilômetro a quilômetro, somava, deu 900 quilômetros esse dia. A gente não faz 900 quilômetros num dia. Diminuía, aí colocava dentro de um cronograma, abria o mapa do Brasil. Era assim, a felicidade desse povo era planejar a viagem, entendeu? Vamos passar por aqui nessa cidade, tal horas aqui, tal hora, vamos passar nessa cidade aqui, ó. Aí você, sabe, assim, ia mostrando assim, pegava o guia 4 rodas, na cidade que a gente ia ficar para dormir, olhava lá, verificava qual que era o hotel que tinha, assim, uma ou duas, assim, era bom, barato, que não fosse muito caro, né, e assim, 2, 3 ou 3 quartos, como que a gente ia fazer, né? E já fazia reserva, ligava, reservava. E assim, gente, era assim, pro meu pai, pra minha mãe, pro Juvenal, pra Sueli, era o melhor momento.
da viagem é planejar, né? O segundo melhor momento é entrar no carro para fazer essa viagem. Todo mundo com o mapa do Brasil, quilometragem GO, entramos aqui na GO, tá certo, BR-153, beleza, pegamos a BR-153. Aí vai pela sua criatividade. Eu já fui em muitas cidades do Nordeste, né? Mas eu vou contar só alguns aqui, que não vai ser todas não, porque eu não lembro todas também não. A gente foi muitas vezes em Porto Seguro, em família. Depois, uma vez foi só as mulheres da família como um todo, minhas tias, minhas primas. Foi um momento muito legal. Meu pai, minha mãe, assim, Porto Seguro é uma cidade muito mais barata do que as outras cidades, né, que são de litorais. E a gente podia conseguir hotel mais barato para aproveitar melhor, né? Então, assim, Porto Seguro é uma cidade muito legal. E a gente não ia para Trancoso, a gente ia só em Porto Seguro. A gente ia para Trancoso para as praias de lá, mas ficar no hotel lá, ela era a parte cara, que é a parte dos artistas, né? A gente ficava noutra cidade. E a gente gostava muito também de um local específico, então a gente ficava mais ou menos ali naquela região, assim, né? Eu não lembro muito bem do nome. Arraiá, é uma praia que é uma delícia. Porto Seguro, a água de Porto Seguro é uma delícia. Não é fria, gelante, é agradável. E assim, as ondas são baixas, não são grandes, mas eu tenho fotos assim de uma roda de mulheres, quando foi só as mulheres, a roda de mulheres, todo mundo na água, assim, pulando, as ondinhas. Tenho lembrança disso, lembrança com a família, com meus pais, e muitas lembranças que eu tenho de Porto Seguro. Nunca fui assim em viagem de escola, né? Sempre fui de férias mesmo com meus pais. Certa vez a gente alugou uma casa, certa vez a gente foi para um hotel, certa vez a gente foi para uma pousada, sabe assim, que vai revezando aí. Acho que fomos algumas vezes, não foram muitas também não, mas foram algumas vezes. Outra viagem que eu quero contar nesse vídeo aqui foi a viagem a gente foi para muito lugar, gente. Olha, eu já conheci Belém do Pará, Brasília, Belém, sabe? Né? Belém, Brasília, sabe? Essa estrada a gente pegou. Essa estrada. Ai, gente, mas era muito triste a BR. Que só tinha caminhão. E era muito ruim as estradas, muito esburacada, e assim, os caminhões andavam nem precisava segurar o volante, porque o pneu cabia direitinho na BR, sabe, assim, que tinha o pneu, uma subida, outro pneu, subida, o carro tinha que ficar no meio, assim, daquela sambada, pra poder ir também, porque não era a mesma, né, distância de um caminhão. Assim, eu lembro de muitas viagens que a gente acordado, nossa, eu tinha muito enjoo, eu tenho muito enjoo para viajar. Então, eu descobri que acordada, vendo a estrada, eu conseguia ficar um tempo sem enjoar, mas sempre tinha que tomar um remédio para enjoo, porque, nossa, eu vomitava. Certa vez eu vomitei na minha avó, uma da minha mãe, depois eu vomitei na minha tia, irmã mais velha do meu pai. E não, gente do céu, essas viagens pra mim, assim, era bom, mas eu passava bem malzinha, sabe? Então, mas a gente dormia, e éramos 4, né, no carro. Geralmente o Juvenal levava 1, então ficava 3. Então ficava 2 no banco traseiro e 1 no colchão, né? E ficava revezando para dormir no colchão, no colchão que foi cortado para caber direitinho na caravana, né? Então, assim, a gente viajou. Eu não tô falando isso em sinal de soberba ou eu sou superior a vocês e viajei muito. Não, eu estou contando histórias, né? Estou contando sobre meu pai, sendo médico,
ele precisava sair da cidade, porque morando no interior, os pacientes eram os amigos. Ou sabia, o doutor naquela casa ali. O doutor é esse telefone aqui, saía no livrinho de telefones, páginas amarelas, o nome do doutor, né? Que tinha um telefone, então eles ligavam em casa, batia a campainha e ligava. E então meu pai, para sair de férias, assim, para descansar, ele tinha que sair da cidade. Então a gente, e assim, eles amavam e a gente aproveitava, né? E o meu pai e a mãe sempre amou o mar, né? A gente nunca foi para uma cidade turística, tipo, sabe, sem que você não seja beira-mar, né? Minha mãe ama comidas do mar, né? Caranguejo, esses peixe, nossa. Meus pais, a família gosta mesmo, então a gente sempre gostou. Ou uma cidade que a gente ia muito também, além de Porto Seguro, a gente ia pra cidade no Piauí, beira-mar. Aí vocês falam, Piauí tem praia? Tem, gente. Vocês acreditam? E é assim, Piauí, ela é tipo um balão que tem uma pontinha. Aquela pontinha é beira-mar. E é lá que nós ia. Mas antes disso, a gente passava sempre na cidade que tinha os parentes do Juvenal, né? Que é ele que queria apresentar meu pai, né? Pra família dele. E a gente ficava um dia, 2 dias, depois seguia a viagem. E nessa aí nós descobrimos a gente foi uma vez a essa cidade que chama Luiz Correia. É conhecida? Não. É turística? Não. É cidade de pescador mesmo. Só que a gente descobriu essa cidade porque a gente foi pra Parnaíba, né? Parnaíba, que é a cidade turística que tem os deltas do Parnaíba. É isso mesmo? É isso mesmo. O que é delta do Parnaíba? Se você estudou história e não lembra, que nem eu, procurei aqui, são bancos de areia no meio do mar. E que esse banco de areia, de vez em quando, mudava para um, para outro. Por quê? Porque o vento, né, circulava. E a areia voa, né? A areia é fina, elas passam vento, elas vai, né? Então a gente foi uma vez, nesses deltas, nós fomos uma vez. Porque, gente do céu, eu enjoei demais dentro do barco, porque a saída é o barco fazer um zigue-zague, porque tinha muitos bancos de areia, e o navio tinha que saber, o barco, né, não é um navio, um barco tinha que saber direitinho onde que tinha, que senão ele atracava ali e não saía dali, porque ficava ali na areia. E geralmente era um barco assim, a motor, para turista, então era assim, zigue-zague, assim, ó. Só de pensar já me dá dor de cabeça, de tontura, só pra ter uma ideia. Aí a gente foi e fomos nesse delta, né? Aí o que é? Um banco de areia. Aí a gente subia, ela chegava lá em cima, olhava assim, tinha um lá, aí descia rolando assim, caía na água. Bom, fiz isso uma vez e tá bom, né? Precisa mais não, né? Jesus amado, cansava demais as pernas. Eu não lembro se eu subi mais de uma vez, não. Eu só lembro que uma vez eu subi. Mas depois eu não lembro se eu subi, não. Aí na cidade de Parnaíba, a gente andou lá, assim, e a gente não gostou das praias, porque eram muito turísticas e muito sujas. Aí ficamos sabendo dessa cidadezinha ao lado, tipo assim, uns 100 quilômetros ou menos que isso, chamado Luiz Correia. E a gente foi. Na coragem. Primeira vez foi na coragem. E aí conseguimos ficar nessa cidade linda. Não, a cidade não é bonita não, mas a praia. Que saudade. Faz muito tempo que eu não vou lá. Ai, que saudade do saudade. De manhã o mar, ele recua, né? Então você andava, não encontrou água ainda. Andava. E quando encontrava água, você andava, tava no calcanhar. Andava, tava no joelho. Mas assim, era
a perder de vista, assim, a praia de manhã. Aí, com o passar do dia, ela vinha pra frente, né? Vinha subindo, vinha subindo, vinha subindo. E mais ou menos assim, umas 4, 5 horas, ela já estava no pé da gente onde estava sentado. Que era o mar vinha pra dentro da gente, pra gente, né? Aí era a hora que todo mundo ia embora, então a gente acordava muito cedo para poder aproveitar a praia. E tinha muita brincadeira para fazer, a gente levava muita coisa para fazer, uma criança, gente, brincando na praia e no mar. E a gente sempre teve aula de natação, porque com essas viagens, né, era perigoso se você não soubesse nadar, né? Então a gente aprendeu a nadar nossa, eu ficaria o dia inteiro pulando ondinha. Aqui assim, ó. Ficaria. Ai, como eu gostava. Mas era muito bom mesmo. A cidade, então, ela não era turística, mas assim, as praias eram lindas e movimentadas, porque o pessoal de Parnaíba ia pra lá passar o dia. E tinha muitos quiosques, restaurantes, né? À beira do mar, que já tinha os negócio de palha, 60 centavos, não sei o quê, e aí o garçom daquele restaurante que servia a gente, então era refrigerante, cerveja, um caranguejo, não sei o quê, e que comida. Aí a gente almoçava dentro do restaurante, né, para não ter que almoçar na areia, a gente era civilizados, a gente era, bastante. Então eu tenho essas lembranças maravilhosas dessa cidade, mas tem uma lembrança que não foi tão boa. Eu tava aqui pensando se eu contar, eu não ia contar, mas eu vou contar. Que a gente chegou na cidade uma vez, acho que foi a primeira vez, e não encontramos lugar pra comer, a gente tá tudo fechado. E aí, meu pai e o Juvenal, eu acho que deixaram a gente num quiosquinho lá no final, assim, e foram no supermercado comprar lanche, né? Pão, maionese, mortadela, mussarela e essas coisas assim pra gente tomar um refrigerante e não sei o que, não sei o que. Todo mundo comeu e a gente conseguiu ficar num lugar lá que eu não me lembro. Eu sei assim, a gente não gostou da comida do Nordeste, sabe? Não tava muito boa, assim, a gente não sentia o gosto do sal. Eles tinham um probleminha com o sal. O sal tava no mar, não na comida. Não como a gente faz, né? Um arroz aqui que frita cebola, que frita alho, que frita com alho misturado com sal e faz cheiro e você coloca o arroz. Não, era totalmente diferente. Mas teve uma vez, então, que teve esse lanche e nós passamos a noite acordados, com diarreia. Alguma coisa não fez bem pra todo mundo. Não era pra uma pessoa. Todo mundo comeu a mesma coisa. Então, todo mundo passou mal. Então, a gente passou acordado, com dor de barriga. E foi nessa cidade de Luiz Correia. Nas próximas vezes que a gente foi pra lá, a gente nunca teve esse tipo de problema, porque a gente já conhecia como é que era, né, a situação. Então, já era mais preparado. O Juvenal encontrou parentes na cidade, pra vocês acreditar, que não conhecia muito, não via muito tempo, né? E eles moravam em Goiânia. Tinha um parente que morava em Goiânia e tinha um parente que morava em Teresina, né? Que é a capital de Piauí, Teresina. E esse parente que morava em Teresina tinha uma casa na cidade de Luiz Correia, que eles alugavam, que eles iam, ficavam lá, né? Então, as próximas vezes que a gente foi para Luiz Correia, a gente foi para essa casa desse parente do Juvenal. Passava uma semana, 2 semanas lá, que ficava muito em conta e a viagem, assim, era boa, né? E a gente gostava demais daquela cidade. Gostamos, ainda não sei como é que tá hoje, se continua do jeito que tava, né? Mas assim, ai, saudade. Nossa, deu saudade agora. Agora deu, bateu. E agora,
Se você não me conhece, se você não sabe aonde está, caiu aqui de paraquedas, eu te conto que meu nome é Paula Cristina e eu tenho esse canal, abri esse canal para falar sobre sentimentos. Descobri que é sobre isso, não só sobre doença, mas sobre os meus sentimentos. Mas eu escolhi abrir o canal para conversar, porque eu estava muito sozinha, com depressão, em tratamento, já estava em tratamento, mas eu resolvi abrir esse canal. Deus me mostrou que eu poderia ajudar alguém. Não é que Deus me falou, né? Ai, Deus veio aqui, bateu as asas, apareceu aqui na minha frente e falou. Não, eu tive essa vontade, uma coisa que eu nunca tive. Pra mim, é uma alegria. É gravar um vídeo, preparar, estudar. E tá sendo muito bom pra mim mesmo. Então, inscreva-se no canal se você não é inscrito, né? Ajuda, vamos crescer, né? Fazer esse canal crescer pra, quem sabe, a gente falar sobre outras coisas, né? Tem muita coisa aí. Pra trás tem muita coisa. E deixe seu like, deixe seu joinha se você gostou do vídeo. Gostou da série? Assista, é uma série. Eu vou colocar em partes. Parte 1, 2, 3. É uma série sobre viagens, perrengues, dramas e surpresas e coisas assim. Tudo que acontece comigo. Faça um comentário. Se você já teve algum tipo de perrengue de viagem. Você já viajou de carro? Que dura 3 dias pra ir? 3 dias pra voltar? Quantos dias você fica lá? No mínimo 15, né? 15 dias de viagem, 3 pra ir. Eu voltar 10 dias no lugar, já tava muito bom. Ai, nossa, assim, não é que eu estou esbanjando, eu estou sendo soberba, eu estou falando porque eu fiz isso. Não, eram acontecimentos que a gente tinha, né? Meus pais deram duro pra ter esse momento com a gente, pra fazer essas viagens com a gente. Então tem lembranças muito boas, né? Das nossas viagens, do momento dentro do carro, das conversas que a gente era criança, meu pai e minha mãe tinham que entreter a gente, então brincava, contava, e não sei o que, contava história, brincava, sabe assim? São momentos tão alegres que eu tenho que eu tô até arrepiada, gente, E assim, isso faz sentir falta, né, do que a gente já perdeu, mas também faz lembrar do que a gente teve, né? Momentos bons, momentos felizes, momentos preocupantes, né? Então, gente, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.